Olá, meus alunos, tudo bem? Hoje o assunto é sobre estatística aplicada e nós vamos falar sobre média aritmética, média geométrica e moda. São 3 medidas de posição utilizadas na estatística. Então, vamos começar lá sobre média aritmética. Então, nós temos a fórmula da média aritmética, que é x maiúsculo com um traço em cima é igual a esse elemento aqui, esse símbolo que significa somatório de xi sobre n. Quem é xi? Xi são os elementos e n é a quantidade de elementos. Calma que você vai conseguir compreender. Então, gente, a média, como é que eu calculo a média? A média é igual a soma de todos os elementos dividido pela quantidade de elementos. Soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Então, nós temos aqui um exemplo de uma série de dados. Então, 2, 3, 1 e 5 são elementos, ok? Olha aqui, quem são os elementos na fórmula é o n. N é a quantidade, na verdade. N é a quantidade. Quantos elementos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Então, N é 4. E cada número desse é o xi, é um elemento. E agora nós vamos aplicar essa série de dados na fórmula. Então, como é que nós vamos encontrar a média aritmética? A pergunta é a seguinte: encontre a média aritmética desses dados. Então, eu venho aqui e faço o seguinte: x maiúsculo com traço em cima é igual ao somatório dos elementos, ou seja, vou somar os elementos 2 mais 3 mais 1 mais 5 dividido pela quantidade de elementos, que são 4. Então, isso daqui dividido por 4 dá quanto? 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 5, 11. Então, será 11 dividido por 4, que vai dar igual a 2,75. Esse é o resultado da média aritmética dessa série de dados aqui. Vou criar mais um exemplo aqui agora para fixar na sua mente. Então, eu vou criar aqui mais outra série de dados, no exemplo 2. Então, vou colocar aqui 3, 1 e 2. Vou fechar. Então, quantos elementos eu tenho? 3. 3 é o n, né? Então, média aritmética é igual ao somatório dos elementos, soma os elementos 3, mais 1, mais 2, dividido por quem? Pela quantidade, que são 3. Então, eu tenho aqui 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 3, que dá igual a 2. Então, a média aritmética dessa série de dados é 2. E a média aritmética dessa série de dados é 2,75. Ok? Então, eu quero que você pause esse vídeo e faça sozinho esse exercício, enquanto nós vamos e quando você voltar, nós vamos aprender a média geométrica. Então, entramos agora no assunto média geométrica. Esse assunto já é um pouco mais desafiador. Não é mais somatório, agora é multiplicação dos elementos, tá vendo? Então, olha o símbolo agora, não é apenas x maiúsculo com tracinho, agora é a média geométrica. O x continua sendo os elementos, n continua sendo a quantidade de elementos. Agora a fórmula, gente, é o seguinte,
multiplicação dos elementos elevado a 1 dividido por n. Isso aqui você não precisa fazer na mão, você pode fazer na própria calculadora. A calculadora científica, nós conseguimos colocar os parênteses, certo? E conseguimos elevar, né? Trabalhar com expoente. Quando a gente eleva um número, é chamado de expoente. Então, eu trouxe aqui também um exemplo para você aplicar e conseguir fazer aí na sua casa. Primeiro exemplo é essa série de dados, onde eu tenho 2, 3, 1 e 5. É o exemplo igual ao exemplo da média aritmética. Então, eu posso ter as mesmas séries de dados e eu pedir a você uma coisa. Eu posso dar essa série e pedir a média aritmética, posso dar a mesma série e agora pedir um outro tipo de média, que vai ser a geométrica. Então, vamos lá exercitar. Encontre a média geométrica dessa série de dados. Então, eu venho com o símbolo x maiúsculo G é igual. É igual ao que? A multiplicação dos elementos. Então, eu abro o parêntese agora, não é mais soma, agora é vezes, ok? Então, é 2 vezes 3 vezes 1 vezes 5. Fecho o parêntese e eu elevo a 1 sobre n. Vai ser elevado a 1 sobre... Quem é n, gente? N é a quantidade de elementos. Quantos elementos temos aqui? 4. Então, é 1 sobre 4. Isso aqui está elevado, ok? 1 sobre 4. Na calculadora, como é que você vai fazer isso? Então, na calculadora científica, você vai conseguir fazer direto. Como é que fica na calculadora? Você vai fazer o passo a passo. Abre o parêntese, coloca o 2, o sinal do vezes, o 3, o sinal do vezes, o 1 vezes 5. Você vai fechar o parênteses. E na calculadora, para você fazer esse elevado, o símbolo que tem lá para você colocar para tornar um número elevado é um chapeuzinho. Geralmente as calculadoras científicas eu tenho um chapeuzinho. Ou ela tem o x elevado a y. Então, essas duas formas, observe também no seu celular. Se tem isso ou tem isso, pode ser um desses dois. Então, na minha calculadora, tem elevado, tem um chapeuzinho assim, ó, de elevado. Então, eu vou colocar aqui o elevado. Aí, o que você vai fazer agora? Agora é uma outra operação. Você vai abrir o parêntese de novo na calculadora, vai colocar o 1 sobre 4 não é a mesma coisa do que 1 dividido por 4? Sim. Então, você vai colocar o sinal de dividir, vai colocar o número 4 agora, fechar o parênteses e apertar a tecla igual. Quando você apertar a tecla igual, vai dar o resultado. E o resultado aqui vai ser 3,1 alguma dízima lá, que aproximando vai ficar a média aritmética, a média geométrica vai dar 3,11 aproximadamente. Você vai fazer o arredondamento e o resultado vai ser esse. Tá certo, gente? Então, essa daí é o assunto de média geométrica. Você também pode pausar o vídeo e fazer sozinho, tá certo? Então, aqui é uma série de dados, tem esses elementos e tem 4 elementos, tá bom? Um abraço, até a próxima aula. Comente aqui o que você achou desse vídeo, se você conseguiu aprender, se ficou claro. Curta, se inscreva no canal e compartilhe para mais vídeos.